João capítulo 13, versículos 34 e 35. São 2 versículos, bastante conteúdo para a gente estudar, apesar das poucas palavras desses versículos. Antes de nós lermos o texto e nos aprofundarmos nos detalhes dele, quero que você ouça os seguintes versos e faça 2 tarefas. Primeira tarefa, tentar identificar de onde você os conhece. Provavelmente você já ouviu isso. E a segunda tarefa é decifrar o que esses versos dizem. Certo? Onde foi que eu ouvi isso? E o que isso está dizendo? Certo? Vamos lá. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Um amor a ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro para fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior que eu. Quero um amor maior que eu. Então seguirei meu coração até o fim, para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber se é amor. Se é amor. Quero um amor maior que eu. Quero um amor maior que eu. Sabe de onde você já ouviu isso aqui? Versos compostos e interpretados por Rogério Flauzino, vocalista da banda Jota Quest. Acertou, né, Silene? Jota Quest. Lá em meados dos anos 2000, essa música foi lançada, e o título da música é Amor Maior. O que essa música quer dizer? Bom, o intérprete dessa letra está falando a respeito de alguém que percebeu sua necessidade de amar e de ser amado. Então, ele quer encontrar uma outra pessoa, um outro alguém, para que ele possa amar essa pessoa mais do que ama a si mesmo, e ele também espera nessa pessoa receber a mesma coisa, ser amado mais do que aquela pessoa ama a si mesma. Bom, a pergunta é, será que ele encontrou esse amor? A resposta é, não. A própria letra mostra isso, ele ainda está à procura. E nessa busca, ele está disposto a machucar pessoas e ser machucado por elas, para tentar encontrar amor. O que Rogério Flauzino está fazendo nessa letra nada mais é do que representar uma das maiores necessidades da humanidade em todas as épocas: amar e ser amado. Ao longo da história, inúmeras pessoas buscaram o amor, de tantas formas diferentes, seja para alcançar o amor, seja para fugir do amor. E esta é só mais uma de tantas outras músicas e expressões artísticas que você vai encontrar a respeito desse tema, essa carência humana, a falta de amor. Será que é possível encontrar o amor? Se é possível, aonde nós encontramos o amor? Onde nós podemos achar alguém que nos ame mais do que a si mesmo? Alguém que nos ame sem reservas, sem interesses, alguém que nos ame por toda a vida, de forma completa, sem deixar feridas. Onde é que nós vamos encontrar alguém para retribuir este tipo de amor, amando a outra pessoa da mesma maneira? É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. João, capítulo 13, é o início de um dos trechos mais importantes em todo o Novo Testamento. Vai até o capítulo 17. Nesse trecho aqui nós lemos a respeito das últimas palavras ditas por Jesus aos seus discípulos, naquela última semana de vida, na verdade na última noite que ele esteve junto com eles, na ocasião da última ceia. E nós vemos nesse trecho aspectos de Jesus que não se encontra em nenhum outro lugar, em qualquer outro evangelho. Nós vemos a
intimidade de Jesus com os seus discípulos. É como se tivéssemos, como se fôssemos uma mosquinha ali naquela última ceia, só tinha Jesus e os discípulos e nós ouvimos o que ele tem a dizer para eles. E nós também somos apresentados à intimidade que Jesus tinha com o Pai. Capítulo 17 é o capítulo em que Jesus ora ao Pai em favor dos discípulos. O conteúdo teológico desses capítulos aqui, ele é tão profundo que os Evangelho de João chamam esses capítulos de o templo do Novo Testamento. Por quê? A semelhança do templo do Antigo Testamento, quando o povo de Israel entrava lá, representado pelos seus sacerdotes, a cada passo que se dava, estava-se mais próximo de Deus. E quando você lê João 13 até 17, a cada versículo que você lê, você está mais próximo de Deus, até chegar no Santo dos Santos, onde o sacerdote se encontrava com Deus. É o capítulo 17, Jesus se relacionando intimamente com o Pai. Então esses capítulos são muito importantes e esse trecho começa com Jesus se assentando à mesa com seus discípulos para participar da última ceia. Esse é o capítulo 13. Jesus come com eles e Jesus diz que um deles irá traí-lo. Eles ficam assustados, menos o traidor. E então o traidor se retira da mesa, Jesus fica a sós com os 11 discípulos, e é exatamente nesse momento em que Jesus se dirige a eles. E Jesus diz para eles: olha, a minha missão vai trazer glória a Deus. Vocês não vão entender agora, mas Deus vai ser glorificado. Depois Jesus diz: eu vou embora, eu não vou mais ficar com vocês. Eu vou para um lugar onde vocês não podem ir agora. Em breve vocês irão. Ele está falando de voltar aos céus, à presença de Deus. E então, é exatamente depois de dizer tudo isso que Jesus diz o que vamos ler nos versículos 33 e 34. Olha lá comigo. 33, João 13, 33 e 34. (34 e 35, perdão). Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse texto que nós lemos se divide Enquanto nós vamos estudando essas duas partes, eu quero que você pense a respeito daquilo que falamos no início, a respeito da necessidade da busca da humanidade. Onde é que se encontra um amor maior que eu? Um amor maior que todos nós. Primeira parte do texto, versículo 34, a ordem de Jesus. Versículo 34 mostra para nós que Jesus, diante daqueles discípulos frágeis, confusos, ele dá um novo mandamento: que vocês amem-se, amem uns aos outros. Para qualquer conhecedor da lei de Moisés, e eles eram, no mínimo, conhecedores da lei de Moisés, obviamente essa aqui não era uma ordem nova, no sentido de inédita. Deus já tinha dado uma ordem parecida com essa, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não sei se na sua Bíblia está aparecendo essa nota de rodapé aí. Quero te convidar rapidamente a voltar os seus olhos para Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Nesse texto, tem algumas diferenças muito importantes em relação ao que Jesus disse lá em João. Perceba, a primeira diferença é que essa lei que é dada por meio de Moisés, ela trata a respeito de vingança ou de raiva, de ira. O contexto supõe alguém
que ofendeu uma outra pessoa e como essa outra pessoa deve reagir a essa ofensa. Deus não espera que essa pessoa reaja com vingança, ou guardando mágoa, ou guardando rancor, mas Deus espera que ela reaja com amor. Mas que tipo de amor? Aqui está a segunda diferença. O mesmo amor que essa pessoa nutre por si mesma. Deus diz, olha, em outras palavras, como você se ama, ame aqueles que te ofendem. Trate aquelas pessoas que te machucaram. Diferente do que muitos dizem por aí, e tem muitos evangélicos dizendo isso, esta aqui não é uma ordem para que você se ame mais. Do tipo assim, para que você ame o seu próximo primeiro, você precisa se amar mais. Você precisa se abraçar mais. E dizer no espelho, como você é querido, como eu te amo. Não, não é isso. Esse texto já pressupõe que você já se ama. Deus está dizendo, como você se ama, você já se ama. Você já faz tudo o que você faz é porque você se ama, você gosta de você. Por que você escolhe o tomate bonito e não o tomate podre quando você vai comprar tomate? Porque você quer comer uma coisa boa, não é assim? Por que você quer o melhor pedaço? Porque você quer o melhor conforto? Porque você quer se aquecer no frio? Porque você ama o seu corpo, você ama a sua vida. E Deus está dizendo, do jeito que você se ama, ame o seu próximo. Ame aquele mesmo que esteja te ofendendo. Bom, essa é a lei que Moisés tinha dado. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas se isso já tinha sido ordenado por Deus lá no passado, por que Jesus está dizendo lá em João 13 de que é um novo mandamento? Bom, há algo de novo em tudo isso. Volta os seus olhos novamente para João 13. O versículo 34 apresenta para nós a novidade do que Jesus está dizendo. O que Jesus diz? Assim como eu vos amei. Jesus está dizendo para os seus discípulos, amem-se, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Aqui está a novidade. A novidade em relação à lei do Antigo Testamento. O padrão a ser seguido não é o amor que os próprios discípulos têm por si mesmos. O padrão a ser seguido é o amor que Jesus teve pelos discípulos. Pois bem, é nesse momento que nós devemos nos perguntar, como Jesus amou os seus discípulos? Porque Ele está mandando que os discípulos amem dessa forma. Como? A palavra que é traduzida em João 13, 34, para amor, foi repetida 44 vezes só nesse evangelho. É como se a cada capítulo João repetisse essa palavra 2 vezes. Então é algo importante para João. Se você continuar lendo as outras cartas que João escreveu no Novo Testamento, você vai encontrar mais 68 vezes essa citação. É 1/3 de todas as ocorrências do Novo Testamento dessa palavra. Para João, essa palavra é muito importante. O que ela significa? O termo que é traduzido aqui é o termo grego ágape. Já ouviu falar desse tipo de amor? O amor ágape. O que isso significa nesse evangelho? Bom, se essa palavra é importante para João, então ele já deve ter dado dicas para nós do que significa esse tipo de amor. Vamos observar algumas passagens rapidamente de como essa palavra apareceu e ela foi utilizada. A primeira ocorrência que vale a pena prestar atenção é num texto que nós conhecemos de cor, João 3,16. Volte seus olhos lá para João 3,16. A palavra que Jesus está dizendo, amem como eu amei vocês, é expressada aqui no tipo de amor que Deus tem pela humanidade, a ponto de oferecer o seu próprio filho à morte para que a humanidade fosse salva. Olha João 3,16, o que diz, porque Deus amou, é a mesma palavra, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda nesse capítulo, nós encontramos uma segunda aparição dessa palavra, que descreve o amor com que o próprio Deus tem em relação ao seu Filho, Jesus. João 3,35. Olha o que nós lemos lá. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Ao mesmo tempo em que esse é o amor que Deus tem pela humanidade, Deus tem pelo seu Filho, é o tipo de amor que nós não encontramos nos homens.
Apesar dos homens buscarem esse tipo de amor, eles não têm esse amor dentro de si. Capítulo 5 mostra isso para nós. 5, versículo 42, olha o que nós lemos. João 5, 42. Jesus dizendo: eu sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Ele está se referindo àqueles que se colocavam contra ele. Vocês, homens, não têm esse tipo de amor. É esse amor de Deus que o próprio Jesus teve para com os discípulos, a ponto de caminhar até a cruz. É assim que começa o capítulo 13 de João. Se você agora ir para um pouquinho mais à frente, capítulo 13, versículo 1, nós lemos o seguinte, 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o amor que Deus tem pelos homens, é o amor que Deus tem por Jesus, é o amor que Jesus tem pelos seus discípulos, mas não é o amor que há nos homens. Os homens não têm esse tipo de amor. Mas uma vez que a pessoa é amada por Jesus, é esse tipo de amor que vai fazer com que ela passe a obedecer a Jesus. Ser amado por Jesus desperta e provoca esse amor em nós. Capítulo 14, versículos 23 e 24, olha o que dizem. Capítulo 14, 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, é a mesma palavra, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Por fim, é esse tipo de amor que faz com que alguém sacrifique a sua própria vida em favor dos outros, mesmo que esses outros não mereçam. Exatamente o que Jesus fez pelos discípulos, fez por mim e por você. No capítulo 15, Jesus mostra isso. Versículos 12 e 13. 15 e 12, o meu mandamento é este. Mais uma vez Jesus diz que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Como você os amou, Jesus? Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Resumindo, que tipo de amor é o amor a que Jesus está se referindo em João 13? O amor ágape, o amor que é um amor divino, um amor que vem dos céus, um amor que está presente em Deus, que se expressa no sacrifício de seu Filho para salvar pecadores. Este é o amor que Jesus está dizendo: eu quero que vocês tenham esse tipo de amor uns pelos outros. É o amor que Jesus teve por eles, o amor que os discípulos devem imitar. Para aqueles que foram amados por Jesus, a medida, a forma do seu amor para com os outros, não está no quanto você se ama, se é que você se ama, mas no quanto você foi amado por Jesus. O amor de Jesus muda tudo. E eu quero te mostrar dois motivos do porquê ele muda tudo. Primeiro, porque discípulos de Jesus são aqueles que foram amados por Jesus. Ninguém vai ver vantagem ou vai ser atraído a um tipo de ordem como essa que Jesus deu. E muito menos nas outras ordens de Jesus, se essa pessoa primeiro não tiver sido alcançada pelo amor de Jesus. É por isso que muitas pessoas rejeitam qualquer palavra de Jesus, porque ainda não experimentaram o amor de Jesus. O amor que fez com que Jesus descesse do trono de glória do céu. Que Jesus se humilhasse assumindo forma de homem. Que Jesus viesse a esse mundo para conviver com a sua criação caída, quebrada por causa do pecado. É esse amor que fez com que Jesus servisse essas pessoas durante toda a sua vida, e em especial naquela cruz, morrendo por elas, para que elas pudessem viver ao seu lado lá na glória. É esse tipo de amor que alcança e transforma pessoas. Portanto, se você está me ouvindo nessa hora e nunca foi abraçado por esse amor, nunca foi envolto por esse amor, as ordens de Jesus nunca vão fazer sentido na sua vida. Você vai ver apenas como leis, regras religiosas, mas não motivadas pelo amor.
aquilo que Jesus diz só se torna relevante para as pessoas quando as pessoas foram alvos do amor de Jesus. É isso que Paulo diz quando escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos empurra, nos deixa envergonhados, nos motiva a amar outros. Sim, sim, J Quest, existe um amor maior do que eu. Existe um amor maior do que nós. Existe alguém que se importa conosco mais do que se importa consigo mesmo. Existe alguém que nos ama mais do que nós nos amamos. Existe alguém que deu a sua própria vida para que nós não morrêssemos eternamente. Esse alguém é Jesus. Os homens buscam esse tipo de amor e só vão encontrá-lo em Jesus. Você só vai encontrar esse verdadeiro amor se encontrar Jesus, se confiar em Jesus. Aí sim o novo mandamento que Jesus está dando vai fazer sentido na sua vida. O amor de Jesus muda tudo. O segundo motivo desse amor é que os discípulos de Jesus, que foram amados por Ele, são chamados a amar outros com esse mesmo amor. Pensa sobre isso um pouco. Jesus não amou apenas uma pessoa isolada. Jesus amou várias pessoas, começando por aqueles discípulos, naquele momento, e atingindo milhares de pessoas ao longo da história até os dias de hoje. E o que Jesus tem a dizer para cada uma dessas pessoas a que Ele amou? Jesus está dizendo: ame os outros. Ame os outros que eu também amo, da mesma forma com que eu te amei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, você não é mais especial que os outros discípulos. Você não é mais importante que os outros discípulos. O meu amor por você é o mesmo amor que eu demonstro para com os outros. Então, quando você encontrar outro discípulo, outra pessoa a quem eu amo, então reproduza esse amor para essa pessoa também. Transmita esse amor a ele. E sabe o que ele vai fazer? Ele também vai fazer o mesmo com você. Pense numa comunidade como essa, em que eu não busco os meus interesses, eu amo o meu próximo e ele também me ama e busca os meus interesses. Que comunidade fantástica! Amar o próximo é o que Jesus espera daqueles a quem Ele amou. E quem é o meu próximo? Bom, a própria palavra já diz, né? Sabe aquele que está próximo de você. Seja essa pessoa gente boa ou esquisita. A gente, se parar para pensar, a gente convive com muita gente esquisita, não convive? Talvez o seu cônjuge seja muito estranho. Talvez os seus filhos sejam bem diferentes de você. Os seus pais sejam pessoas difíceis de amar. Talvez os seus familiares, os seus vizinhos. Talvez os colegas de trabalho, aquele com quem você pega o fretado todo dia. Talvez os alunos da escola. Durante o nosso dia, nós nos deparamos com muitas pessoas diferentes. E de acordo com Jesus, nós devemos amá-las como fomos amados por Ele. No entanto, há algo de específico nessa ordem de Jesus, porque ela está sendo dada para discípulos. Jesus está dizendo: vocês devem amar a vocês mesmos dessa maneira. Isso significa que sim, eu devo amar qualquer pessoa que aparecer na minha frente. Como Jesus me ama, eu devo amar essa pessoa. Mas em especial, principalmente, eu devo dar atenção para aqueles que estão perto de mim, na maior parte do tempo. E quem deveriam ser esses? Deveriam ser os discípulos de Jesus. Isso não significa que você deve abandonar a sua família e passar o tempo todo dentro da igreja para ter tempo com o crente só e abandonar o seu lar. Tem muita igreja que faz isso. Culto de segunda a segunda, a pessoa está na igreja e cadê? Não está cuidando dos filhos, não está junto com o marido, com a esposa. Não é isso que Jesus está dizendo para acontecer. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos passar tempo com discípulos de Jesus. Você só ama pessoas com quem você passa tempo junto. A verdade é que muitas vezes nós fazemos muitas coisas, participamos de muitas programações como igreja, mas quantas dessas coisas de fato têm sido oportunidades para que a gente ame outro discípulo de Jesus? Será que nós não deveríamos mudar algumas coisas nas nossas vidas, talvez nas nossas agendas, para amarmos uns aos outros? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Esse é o momento do pastor constranger as pessoas que estão ouvindo um sermão. Sabe a pessoa que está do teu lado, agora? Você sabe o nome dela?
Sabe o nome dessa pessoa? Você sabe quantos anos ela tem? Você sabe se ela é discípulo ou discípula de Jesus? Já parou para pensar sobre isso? Sabe quais são os seus temores? Quais são as suas alegrias? Sabe quais são os pedidos de oração dessa pessoa? Você sabe do que ela mais precisa ouvir a respeito da palavra de Deus? Como é que você pode obedecer à ordem que Jesus está dando aqui, encontrando com essas pessoas apenas uma vez por semana e não se dirigindo a elas, sequer olhando no olho dela? A igreja obedecer a esse mandamento sem nos aproximarmos de outros discípulos de Jesus. Talvez esse é o momento de você considerar: que tal fazer um convite para essa pessoa para visitar a sua casa, participar de uma refeição? Que tal marcar um café, uma caminhada com essa pessoa? Que tal orar por ela agora, ao término do culto? Você precisa fazer alguma coisa, porque para amar pessoas, você só vai conseguir amá-las de verdade, profundamente, como Jesus amou os discípulos, se você tiver tempo com essas pessoas. É isso que Jesus está dizendo para nós: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Essa é a ordem. Mas qual é o resultado dessa ordem? Se nós obedecermos à ordem de Jesus, o que vai acontecer? Versículo 35. João 13, 35, olha o que diz. Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando as pessoas ao redor olham para uma comunidade amorosa como essa, de pessoas que foram alcançadas por um amor divino, um amor sacrificial, e pessoas que se amam dessa mesma forma, Jesus está dizendo: sabe aqueles de fora? Sabe aqueles que não são discípulos, os descrentes? Eles chegarão à seguinte conclusão: essas pessoas não são normais. Elas não são como as outras. Há algo nessas pessoas que faz com que elas ajam de forma diferente do que eu vejo aqui no mundo. O que há de diferente nessas pessoas, para que faça com que elas sejam diferentes? A resposta: quanto mais próximo essas pessoas estiverem de você, de mim, da nossa comunidade, esses não crentes vão descobrir: é Jesus. É Jesus Cristo. Eles seguem alguém que os ama. Eles imitam alguém que os ama. Estes verdadeiramente são aprendizes de Jesus. São seguidores de Jesus. Que os de fora só vão chegar a essa compreensão com uma única condição. Só tem um caminho para o não crente que olha para a nossa vida e chega à conclusão de que nós somos seguidores de Jesus. O versículo diz: se tiverem amor uns aos outros. Os não crentes só vão reconhecer que somos discípulos de Jesus se nós nutrirmos entre nós o mesmo amor que nós recebemos do nosso Mestre. Agora eu quero que você pense no inverso disso. Pense no contrário dessa afirmação. Considere uma comunidade, uma igreja, em que as pessoas dentro dessa igreja se dizem discípulos de Jesus. Mas na prática, o que eles fazem é o seguinte: eles sequer se conhecem. Eles não convivem juntos. Eles vivem de forma isolada. Eles vivem longe uns dos outros. Eles não têm tempo para interagir entre si. E quando eles se veem, talvez apenas uma vez por semana, quando vêm para um culto, quando eles chegam, cada um dentro do seu carro, eles sequer se esforçam para se relacionar. Cada um fica no seu canto, sentadinho naquele lugar que é seu de costume, ou junto com a sua panelinha, aquele grupo talvez de pessoas da mesma classe social que você, que fala do mesmo jeito que você, que torce para o mesmo time que você torce, preferindo ficar com quem é do seu agrado, escolhendo quem eu vou amar. Esse aqui eu amo, aquele ali eu não gosto muito, eu não vou amar aquele ali não. Imagine uma igreja dessa forma. E quando o descrente ele tem contato com essa comunidade, o que isso vai despertar nele? Bom, a gente pode imaginar o que ele vai pensar. Bom, esse pessoal não é tão diferente de nós. Esse pessoal não é tão diferente do meu grupo de futebol, dos meus vizinhos.
da turma com que eu me reúno todo final de semana para beber, para balada. Eles não são diferentes porque eles também estão em busca de um amor maior. Eles, como nós, também não encontraram esse amor, porque eles vivem estão buscando na religião, nós estamos buscando nos prazeres da carne. Já parou para pensar nisso? Quando discípulos de Jesus não se amam como Jesus os ama, acabam mostrando para o mundo que, na verdade, não é a Jesus que eles estão seguindo, mas estão seguindo apenas a si mesmos. Estão satisfazendo o seu ventre, satisfazendo o seu ego, o seu próprio coração. Essa é a hora em que nós devemos nos perguntar, tá bom, como é que eu posso na prática demonstrar esse tipo de amor para com outros discípulos? Eu quero sair desse salão transformado, como Moisés orou no início do culto. Eu não quero que as coisas continuem desse jeito, eu quero amar como fui amado. Como Jesus? Como eu posso fazer isso? Bom, que bom que você perguntou, porque é exatamente isso que Jesus começou fazendo no capítulo 13 de João. Volte alguns versículos atrás, capítulo 13, versículo 2 até versículo 5. Durante a ceia, diz o versículo 2: tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, olha o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Naquela época não havia cadeiras, a mesa era bem baixinha e as pessoas se assentavam no chão para comer, reclinadas no seu cotovelo. Por causa disso, era necessário que se lavasse os pés dessas pessoas, porque provavelmente não era muito agradável comer com os pés sujos de alguém do seu lado aqui, né? Encostado aqui. Pois bem, quem fazia isso era um serviçal ou um escravo. Era uma das funções mais indignas daquela época. Não era tarefa nobre. À espera dos discípulos e de Jesus. Então, todos se assentaram. Por quê? Não tem quem lave os nossos pés, vamos comer mesmo assim. O que Jesus fez? Jesus assumiu o avental. Jesus se levantou, pegou uma bacia e a toalha, e um a um, passou a lavar os pés dos discípulos. Inclusive, os pés de Judas, o traidor. E o que acontece depois disso? Versículos 12, agora a gente vai saltar um pouquinho, tem um diálogo com Pedro. Pedro não quer, né? Só para variar, Pedro vai dar problema. E aí Pedro fala, não, o senhor não vai lavar meu pé? Jesus disse, se não lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo. Jesus fala, não é tudo, é só o pé, Pedro. Calma, Pedro. E aí no versículo 12 até 16, Jesus aplica o que acabou de acontecer. Jesus diz assim, o texto diz assim, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus termina o serviço, se assenta, e então ele interpreta para os discípulos o que acabou de acontecer. E ele diz, olha, eu sou mestre e sou senhor, não só de vocês, mas eu sou mestre e senhor do universo inteiro, de toda a criação. E ainda assim, eu acabei de lavar os pés de vocês, eu fiz o serviço mais indigno em favor de vocês, até mesmo do traidor. Portanto, Jesus diz, vocês devem retribuir esse serviço.
Aí imagine os discípulos, como Jesus? Vamos nós então lavar os seus pés? É isso? O que Jesus diz? Não. Vocês vão retribuir esse serviço lavando os pés uns dos outros. Em breve Jesus já não vai estar mais com os discípulos. Então como é que eles vão poder demonstrar a gratidão e o amor que eles têm por Jesus? Jesus diz, servindo os outros. Os outros discípulos que estão ao seu redor. Você já parou para pensar sobre isso? Com um pouco mais de calma. Tudo aquilo que você sonha um dia fazer para Jesus, pense nisso. O dia que você encontrar com Jesus, o que você vai fazer primeiro? Você vai se jogar no chão, em lágrimas. Você vai correr para abraçá-lo. Talvez vai beijar os pés dele. Talvez vai dizer o quanto o ama. Talvez vai querer encostar nas feridas dele e agradecer pelo sacrifício dele. Seja lá o que você espera fazer por Jesus quando o encontrar, Jesus está dizendo, você pode oferecer isso para mim hoje, ainda hoje. Como Jesus? Basta olhar para o lado. Olhe para o discípulo que está do teu lado, se ele é um discípulo meu, então é como se você estivesse fazendo o seguinte, Jesus, eu tenho uma oferta para te dar. Eu queria fazer uma visita para o Senhor. Eu queria te dar um abraço, Jesus. Eu queria te fazer um elogio. Eu queria servir o Senhor. Eu queria lavar os seus pés. Eu queria te dar um presente. Eu queria estar presente com o Senhor. E Jesus está dizendo, muito bem, meu querido. Eu estou feliz na sua boa intenção em me servir. Faz o seguinte. Pegue tudo isso que você tem para me dar. Tudo isso que você juntou. Tudo isso que está no teu coração. E entregue para a pessoa do teu lado. Entregue para outro discípulo meu. Porque quando você faz isso, você está me servindo. Aí a coisa muda de figura, não é? Quando a gente pensa em fazer as coisas para Jesus é uma coisa, mas quando Jesus diz, não, para mim não. Faz para quem está do lado, faz para o teu irmão, faz para o meu discípulo que está junto com você. Aí muitas vezes a gente diz, não, aí não, né, Jesus? Eu vou fazer isso? Aí não. Quanta arrogância, quanto engano, quanta distorção do que é amor. Jesus deu exemplo a ser seguido. Isso significa que ele, sendo mestre, se ele agiu como servo, quem o serve vai se assemelhar ao seu mestre. Pense sobre isso. Que grande privilégio poder fazer aquilo que o meu Senhor fez, que o meu Rei fez, servir os outros. É por isso que Jesus conclui essa parte do seu discurso no versículo 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Não basta saber dessas coisas, porque talvez você seja um dos que já tenha decorado esse texto. Você sabe, sim, tem que servir o meu próximo, tem que lavar os pés do outro. Eu já sei desse assunto. Passa para o próximo. Vamos para coisas mais profundas, vamos para a teologia mais profunda, porque isso é beabá da vida cristã. Eu já sei disso. Jesus diz, não interessa se você já sabe. Você pode ter 50 anos de igreja, você pode ter escrito livros teológicos, você pode ser famoso pelo seu conhecimento bíblico, mas se você sabe dessas coisas, mas não as coloca em prática, tudo isso é em vão. Jesus disse, se você sabe, bem-aventurado serás se colocar em prática. Alguém que sabe que deveria servir outros discípulos, mas não faz isso, não os serve, na verdade, vai ter uma vida infeliz. Porque Jesus disse, bem-aventurados serão, se fizerem. Mas e se eu não fizer? Não será bem-aventurado, não será feliz, não será abençoado por Deus. Por quê? Porque você vai pensar que deve ser servido pelos outros. Você acha que está aqui para ser servido. E aí imagina se o outro foi igualzinho a você. Imagina se o outro estiver pensando a mesma coisa. Eu? Lavar os pés do outro? Não, ele que venha lavar os meus. É óbvio que eu sou mais importante do que ele. Eu cheguei aqui antes, eu sei mais do que ele. Eu sou mais bonito do que ele. Eu sou mais espiritual do que ele. Eu conheço mais do que ele. Então é ele quem deveria ter a iniciativa de me servir. Imagina uma comunidade como essa. Vão ficar todo mundo com o pé sujo. Ninguém vai lavar ninguém. Ninguém vai servir ninguém.
E a vida, sabe como vai ser a vida? Vai ser uma vida infeliz. Uma vida em que você tem uma comunidade egoísta, de gente que só pensa no eu e não pensa no outro. A bênção de Deus está sobre aqueles que servem aos outros, como Jesus fez. Hoje em dia tem muitas sugestões a respeito de como a gente pode oferecer para as pessoas o Evangelho e alcançar elas para Jesus. Talvez alguns digam, olha, bata de porta em porta entregando folhetinhos evangelísticos, realize trabalhos sociais, entregue cestas básicas, entregue marmitas para moradores de rua, ofereça projetos de esportes, dentre tantas outras coisas. Tudo isso tem o seu valor. Tudo isso tem o seu lugar. São coisas boas a se fazer. No entanto, tudo começa com uma só palavra: amor. Amor. A melhor e mais eficiente forma de mostrarmos ao mundo que Jesus nos amou é quando nós seguimos o exemplo de amor de Jesus. Quando nós amamos uns aos outros como Ele nos ama, todos saberão que somos discípulos de Jesus. E a melhor forma de nós demonstrarmos esse tipo de amor sacrificial entre nós é através do serviço. Ao invés de pensar primeiro em mim, eu vou amar o meu irmão que está do meu lado quando eu começar a considerar a necessidade dele e me mover para suprir essa necessidade. Talvez isso na sua vida, irmão, irmã, signifique que você vai visitar alguém enfermo ainda nessa semana. Alguém que você sabe que é solitário e está precisando de socorro. Porque muitas vezes essa tarefa é colocada apenas para o pastor. O pastor tem que fazer isso, ele ganha para isso. Não há uma ordem na Bíblia que diga que o pastor tem que visitar os enfermos. Há ordem para a igreja fazer isso. O pastor tem que fazer também porque faz parte da igreja, mas é para todos os crentes. Talvez servir o seu irmão vai tomar forma para você de você ligar para um deles durante essa semana. De falar, olha, eu tenho sentido sua falta. Eu quero orar por você. Pelo que eu posso orar por você? Você é querido, você é amado, você é importante para essa comunidade. Talvez o servir o seu irmão vai ser, ao término desse culto, abraçar alguém e dizer para essa pessoa, eu te amo. Eu falei com você, eu peço perdão, eu te perdoo, eu te amo. Talvez para você servir o seu irmão vai ser orar por essa pessoa mesmo que ela não tenha pedido nada. A gente tem o hábito de dizer que vai orar por alguém quando a pessoa pede oração. Eu vou orar por isso. E esquece durante a semana. Ora no momento que a pessoa pede. Mas também a gente não tem o hábito de orar pelas pessoas mesmo que elas não peçam. Meu irmão, posso orar por você? Qual que é o motivo? Eu nem esperava isso. Ora com ele. Talvez o servir o seu irmão vai tomar forma de você convidar alguém para estudar a Bíblia junto. Que seja uma vez por mês. Meu irmão, minha irmã, eu quero que a gente tenha um tempo de leitura bíblica. Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos aprender de Deus juntos. Talvez você está pensando aqui em alguém que conhece pouco da Bíblia, alguém que se converteu recentemente. Eu quero investir na tua vida, meu irmão. Talvez para você isso vai assumir a forma de ser um ouvido amigo. De ouvir, simplesmente ouvir. Meu irmão, estou aqui, divida o fardo. Quais são suas dores, as suas tristezas, as suas angústias? Estou aqui para dividir isso com você. Você não precisa carregar isso sozinho. Talvez isso vai assumir a forma de você aconselhar alguém com conselhos bíblicos sábios. De dizer, meu querido, minha querida, eu estou vendo que você está tomando decisões equivocadas. Me parece que isso não vai dar muito certo. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre a palavra de Deus? Enfim, há infinitas possibilidades de amarmos uns aos outros através do serviço. E isso vai muito além de sermos responsáveis por algum ministério oficial ou não. Para servir a Jesus, nós não precisamos de cargos, nós precisamos apenas de iniciativa. Talvez você está se barrando e se limitando, dizendo, não tem espaço para mim na banda, não sei cantar direito, não sei tocar um instrumento, eu não sei ficar cuidando de carro, eu não sei ficar com crianças, então não tem ministério para mim. Tem ministério para você. Tantas coisas eu falei aqui, você não precisa de cargo nenhum, você não precisa de autorização nenhuma, é só dar o passo, é só tomar iniciativa e servir o seu irmão.
Como é que está a nossa vida nesse sentido? O quanto você se envolve no serviço ao povo de Deus. Deixa eu perguntar, se dependesse da forma com que você ama outros discípulos de Jesus, o quanto que as pessoas ao nosso redor saberiam sobre o amor de Jesus? Se só tivesse você. Se só tivesse o seu exemplo. Que tal hoje não seja o dia em que você vai renovar o seu compromisso de amor com Jesus? Que tal hoje não seja o dia em que você vai começar a dar passos para servir os discípulos de Jesus? Em quais áreas na vida dessa igreja você pode ser mais útil? O que você pode ajustar? O que você pode consertar? O que você pode promover na vida da igreja? O que você pode fazer? Com que você pode se comprometer para servir aqueles que se assentam ao seu lado todo domingo? Até quando você vai continuar vindo às reuniões dessa igreja puramente para receber algo, mas não para servir aqueles que têm te servido constantemente? Queridos, as pessoas desse mundo só vão dar ouvidos àquilo que nós temos a dizer a respeito do amor de Jesus, quando elas virem na prática, nas nossas vidas, esse mesmo amor sendo demonstrado uns pelos outros. Sim, J Quest, existe um amor maior que eu. Existe um amor maior que nós. Esse amor é percebido na vida daqueles que foram alcançados por Ele. Sim, existe uma comunidade de amor. Existe uma comunidade do verdadeiro amor. Uma comunidade que ama, uma comunidade que serve sem querer nada em troca, simplesmente porque um dia foi amada primeiro. Essa comunidade se chama igreja. E a sua maior marca nesse mundo deveria ser amar as pessoas como Jesus as amou. Quão triste seria se algum perdido, em busca do verdadeiro amor, como cantando a letra de J Quest, passasse por essa igreja, por uma de suas reuniões, por um de seus encontros, buscando o verdadeiro amor, mas não encontrasse esse amor aqui, e continuasse na sua procura em outros lugares. Aqui é o lugar, esse povo é o local onde nós mostramos para o mundo o que é amor de verdade. No dia em que pessoas passarem por nós, mas não virem amor em nós, nós podemos fechar as nossas portas. Já não temos mais razão de existência, porque já nos desviamos da nossa missão nesse mundo. Queridos, o resultado de amarmos uns aos outros como Jesus nos ama, é que todos saberão que somos discípulos de Jesus. A semelhança da letra que nós citamos no início, se as pessoas buscam alguém para amar mais do que a si mesmas, e buscam alguém que as ame dessa mesma maneira, nós precisamos dizer a elas que nós encontramos a resposta. Nós encontramos essa pessoa. Jesus Cristo é o verdadeiro amor. Jesus se sacrificou pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. E quando Jesus nos alcança, nós somos compelidos, nós somos empurrados, nós somos constrangidos a amar os outros da mesma maneira, sem interesse, pensando no bem maior das pessoas. E o bem maior das pessoas não é elas terem tudo que elas sempre sonharam. O bem maior das pessoas é amarem e serem amadas por Jesus. Dito isso, então, eu vou fazer um resumo de tudo que nós estudamos nessa noite. Discípulos de Jesus são identificados quando se amam como foram amados. Discípulos de Jesus são identificados quando se amam como foram amados. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo teu amor por nós, que nos constrange e nos humilha, mas ao mesmo tempo nos levanta e nos anima. Que ao respondermos a este amor, amando e servindo uns aos outros, todos ao nosso redor, começando pelos vizinhos, pelos moradores do bairro Jardim Imperial, todos possam conhecer ao Senhor e vir participar conosco dessa comunidade de amor. Reacende essa chama em nós, Senhor. Que seja uma noite de renovação do compromisso que temos contigo.
Queremos amar como fomos amados. Dá-nos da tua graça para que consigamos fazer isso. Em nome de Jesus, oramos. Amém.